Obrigado, Pete. Oi, todo mundo, bem-vindos. Nós vamos ter um filme lindo hoje, um mergulho profundo, bem dentro das nossas mentes, atrás da luz. É para isso que nós estamos todos aqui, para mergulhar na luz do nosso verdadeiro ser. Nós temos umas pessoas novas que estão pela primeira vez, uma dos Estados Unidos e outra do Reino Unido. Nós temos grupos espalhados em volta do nosso centro da Casa de Milagres, La Casa de Milagros. No México, nós temos no monastério aqui, nós temos grupos na Espanha e nos Países Baixos. Ah, sim, estou vendo. Eu estou vendo a Isabel. Sim, você está no monastério. Ela está de volta nos Países Baixos. Oi, Isabel. E minha querida amiga Ana, ela está lá na Europa, com um grupo inteiro que está viajando a Europa, mas ela estará traduzindo para espanhol. Então, obrigado Ana, por estar com a gente. E a Marina, que está com a sua família para um casamento na Argentina, e a Ana, graciosamente, entrou hoje para fazer a tradução para espanhol. Bem, como o Peter falou, hoje é o quarto filme Deus Não Está Morto, e a legenda dele é Nós, as Pessoas. E essas são as primeiras palavras da Constituição dos Estados Unidos. Nós, as pessoas. E basicamente, para recapitular, o que os 3 primeiros filmes Deus Não Está Morto fala é que você tem um grupo de pessoas, particularmente nos Estados Unidos, que estão tentando servir a Deus, acreditar em Deus, acreditar em Jesus e viver uma vida inspirada por Deus e Jesus. E daí, nos 3 primeiros filmes, nós vimos que esses cristãos estão se deparando com todo tipo de obstáculo enquanto eles se movem na sua vida diária. Obstáculos que envolvem direitos humanos, obstáculos que envolvem direitos legais da justiça e leis do mundo, obstáculos envolvendo famílias. Tem alguém que alguma vez já encontrou que quando você está numa jornada espiritual, a sua família não aprova a sua jornada espiritual? Na verdade, eles fazem mais do que desaprovar. Eles podem quebrar a comunicação totalmente. Alguns de vocês podem até ter sido renegados por causa da sua jornada espiritual. E é claro que a gente estava vendo nos primeiros filmes algumas das coisas que todo mundo passa por. Não importa que religião que você pertence realmente. Não interessa se você é mais filosófico ou mais científico. Talvez você seja ateísta, ou talvez você só tente ser indefinido e fazer o melhor que você possa para ser indefinido nesse mundo e começar a lutar com as emoções que surgem enquanto você abre o seu coração e começa a se antenar na sua voz intuitiva, que a gente usa a chamar de Espírito Santo, e que pode ter outros nomes diferentes em diferentes tradições, mas talvez você só queira antenar-se dentro, interiormente, para seguir a intuição ou para seguir Jesus dentro, ou o Espírito Santo dentro. E daí todo dia parece que você encontra obstáculos. E esses obstáculos podem ter tudo quanto é tipo de forma, mas basicamente são todos obstáculos do ego. O único obstáculo é acreditar no ego. Então, todo esse propósito de a gente estar juntos é aprender a ser bem intuitivo e, finalmente, ser 100% intuitivo. E daí transcender o ego inteiramente. Só ouvir a voz interior, até você seguir todas as direções e todas as instruções, e você fica só com a luz ardente.
o mundo desaparece e você fica, eu sou o Cristo. Ah, meu Deus, como eu estava enganado com a minha identidade, mas agora eu posso ver, eu sou Cristo. E eu realmente não estou abaixo das leis desse mundo. E eu vejo agora que quando eu sigo o Espírito Santo, estou perfeitamente salvo e seguro. Eu não tenho que cuidar, não tenho preocupações nem angústias, eu não me arrependo do passado e não me preocupo com o futuro, porque você começa a descansar no ser crístico que você é. E você começa a se sentir em paz, e isso é tão bonito. Agora eu vou recapitular alguns dos meus comentários dessas últimas semanas, porque eu estava como que dando uma forma da história de que esse cosmos que é feito de tempo e espaço é basicamente escuro, feito de ódio pelo ego. Então ele é realmente um cosmos escuro. Eu mencionei, acho que semana passada, que o William Shatner, que atuou como o original Capitão Kirk, e ele foi nas Voyages e no Star Trek, todas as temporadas, com viagens com o Spock e o Doutor, e o Scott na sala de engenharias. Scott, nós precisamos de mais força. Vocês sabem, o Capitão Kirk, ele foi em um monte de aventuras. E agora o William Shatner continua sendo um ator. Mas ele já foi em cápsulas espaciais, em foguetes, e ele reportou que era escuro. Então todas as suas aventuras no Star Trek foram varridas. Então ele disse e falou que era só um espaço escuro, que não tem nada fora daqui. Entendeu? Ele meio que mudou tudo para que fosse uma aventura, mas ele disse, é negro, é realmente negro. É frio e escuro. Não vamos jogar um açúcar por cima. Não vamos passar pano para isso. Ele está deixando o Espírito falar através dele. Depois desses anos. Que esse mundo foi feito de ódio e agora é realmente frio e escuro. E o que eu tento mostrar essas últimas semanas é que há 2000 anos atrás é que foi como um meteoro ardente pegando fogo. Foi muito mais que uma luz ardente atravessando o céu. O Cristo foi demonstrado na Terra. Ou se você prefere o nome Urântia, que é chamado no esquema cósmico. O Cristo foi totalmente demonstrado por Jesus 2000 anos atrás, e a luz era tão brilhante. Quando a luz fez sua aparição, a única coisa que o mundo poderia fazer depois desses 33 anos era só dizer, crucifique ele. Porque isso é o que um mundo de puro ódio faz para incondicional luz e amor. Quero dizer, é o mundo do ego. O que você esperaria que o ego dissesse? Ah, bom menino. Não! O ego estava furioso quando a luz veio, porque quando a luz chegou, nós pudemos ver um enorme contraste entre a luz e a escuridão, como, oh meu Deus, a luz é tão amável, é um amor universal, um amor incondicional. É tão gentil, mas ainda assim muito forte, tão descompromissada e é tão brilhante. É assim como se as pessoas continuassem tontas hoje, porque 2000 anos atrás foi uma super demonstração de realidade e também expôs a irrealidade desse mundo. Sim, é verdade, a divisão não é verdade. Conflito não é verdade. Raiva, culpa, vergonha, dor, medo? Não, nada, nada, nada. Nenhuma das emoções do ego são verdadeiras. Só uma identificação errônea porque a gente esqueceu que a gente é o Cristo. E pegamos uma personalidade e uma identidade e um corpo. Nos identificamos com um monte de imagens que estão na tela. Foram projetadas pelo ego e Jesus está dizendo, não, o reino dos céus está dentro de você. Você só tem que se desfazer dessas imagens. O quê? Mãe? Pai? Sim. O tio Fred? E a Edna? Sim. Meu círculo de amigos? Sim.
As minhas companhias poderosas não, né? Sim, sim, a luz é a verdade e as imagens não são. As imagens só são pedras no caminho. São os passos no caminho que a gente vai dando. Nós temos que ser gratos por elas. Às vezes, quando as pessoas veem o que estava acontecendo há 2000 anos atrás, educação, psicologia, os avanços na filosofia, mas e agora, depois de 2000 anos, nós temos ainda que tentar viver os 2 primeiros mandamentos. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. Ame o seu próximo como a ti mesmo. E a gente progrediu, não olhe nesse mundo atrás de progresso. Ele não vai te mostrar progresso. Você pode experimentar o progresso no teu coração, quando o seu coração se abre. Você pode experienciar progresso na alegria, na paz, na felicidade, mas você não pode olhar para o mundo para medir seu progresso, porque o mundo foi feito para te cegar da verdade. Como Morpheus falou para o Neo no Matrix. O mundo foi jogado na tua mente para te cegar da verdade. Então esse mundo é um véu, esse mundo é como se fosse uma neblina fechada. E qualquer um de vocês que já estiveram fora, perto de um lago ou do oceano, durante uma neblina fechada, uma coisa você pode saber de início: você não pode ver nada. Você não vê nada quando a neblina está fechada. Então, quando a gente entra na jornada espiritual, a gente tem que entender que quando o curso diz "eu não sei para que serve coisa alguma", isso tem um significado literal. Quando a lição número 1 do curso diz "nada do que eu vejo significa coisa alguma", é literal, significa que nada do que você vê e percebe com os 5 sentidos não tem absolutamente nenhum significado. Não significa nada de jeito nenhum. Não tem realidade porque não foi criado. É uma projeção da culpa. Então é preciso ficar claro que a única forma de estar completamente feliz, e eu quero dizer constantemente feliz, é só tirar todas as crenças desse mundo. Isso que o Buda dizia quando ele dizia esvazie sua mente e vá para o vazio. O que Jesus nos ensinava, que o Ramana Maharshi ensinava. Todos os místicos e santos, e todos eles ensinavam a mesma coisa. O Eckhart Tolle, Dias Modernos, ensinou: veja o poder do agora. Ele intitulou o primeiro livro dele O Poder do Agora. Isso é importante porque o agora é muito importante. E o tempo linear não é. A gente vai indo e começa a entender que não existe nada. É como William Shatner disse, é só o escuro. Mesmo em pensar para ir para o espaço, pensava vai ser o máximo. E não foi, era tudo frio e escuro. E não era alegre. E com tudo isso, isso só nos mostra que, bem, tem algum treino mental. Então, eu queria falar um pouquinho sobre degraus, porque quando as pessoas leem um documento como a Bíblia, ou quando elas leem Bhagavad Gita, uma Bíblia hindu, ou o Corão, ou as Escrituras, você nota que você entra num reino da moralidade, um reino da ética. Agora, no final das contas, você é pura luz. Você não pode ser confinado num sistema moralista de certo e errado, sistema comportamental ético de certo e errado. Eu quero falar um pouco sobre moralidade e ética, porque eu falei sobre isso muitas vezes antes, alguns anos atrás. Talvez vocês não tenham ouvido todas as minhas palestras. Então, a moralidade e a ética são reflexões de quando você se aponta para a luz da verdade, que está além do certo e errado, totalmente além da dualidade. Jesus nos diz no livro que a verdade não pode ser descrita ou explicada, somente experienciada. Então, a verdade é a luz, é puro amor abstrato.
na unidade, no reino dos céus. E não tem nada a ver com o que os 5 sentidos te mostram, mas é realmente quem você é. E esse é seu destino, lembrar a luz, Deus, a unidade, lembrar a eternidade, lembrar da graça. Lembra a verdadeira intimidade que nunca vem e vai. É só um estado constante de puro amor incondicional. E a moralidade parece ser um reflexo disso. Então eu vou usar a Bíblia como referência hoje, porque nós estamos assistindo Deus não está morto, o quarto, nós, as pessoas. E o cristianismo está baseado nos ensinamentos da Bíblia. Então vamos pegar um pedacinho da Bíblia hoje e eu vou falar sobre isso brevemente, sobre os 10 mandamentos. Alguns de vocês ouviram sobre os 10 mandamentos de Moisés. A maioria dos 10 mandamentos são comportamentais. Então eles continuam nesse campo da ética e da moral, que envolve o comportamento. E esses são pequenos reflexos, são degraus para voltar para a luz. Quando os 10 mandamentos falam para você, para amar Deus, e realmente eles estão apontando para voltar aquele amor e a luz do eu sou presença antes do tempo, mas muitos deles, como não matarás, ou não roubarás, ou não cometerás adultério, então a maioria dos 10 mandamentos são destinados ao comportamento. Por quê? Porque a mente está tão embrenhada nessa neblina pesada, está num sono profundo, estão dormindo profundamente, que se a luz aparecer nessa mente desse profundo sono, ele só vai dizer que você é amor e você é um. A mente dormindo vai dizer, eu queria, mas eu tenho um monte de coisas que eu estou passando, um monte de lutas que eu estou passando para eu chegar no puro amor. E os 10 mandamentos, eles são um tipo de moldura para te dar uma moral e uma ética. Então, para tentar te mover devagar na direção que vai sendo purificada a sua mente em direção ao interior. Jesus nos ensinou no Sermão da Montanha: bem-aventurados os puros de coração, porque esses verão a Deus. Bom, Jesus sabe que a pureza é uma jornada de mergulho profundo interior, onde você tem que deixar aí todas as suas crenças de tempo e espaço, o que significa que no final você tem que deixar todas as suas crenças e comportamentos bem com essa moldura de moralismo e ética, que sempre estão focando nos comportamentos certos e nos comportamentos errados. Os comportamentos éticos e morais e os imorais e errados. E Jesus nos diz no curso que é isso onde você acredita que você está. Se você acredita que você está no reino dos corpos, essas coisas são apenas degraus de pedras, é como se fosse uma escada. Você quer viver uma vida com uma boa moral, com uma boa ética. Você quer ser uma boa pessoa, isso é um bom passo nessa direção correta. Mas, na verdade, você é a luz, você é o Cristo. Isso está além das pessoas, por isso que você vê que isso é apenas um degrau. Então, esses filmes são muito bons para nos ajudar a começar a ver as pessoas quando elas realmente começam a abrir seus corações para Deus, quando elas realmente começam a abrir os corações para Jesus, quando elas começam a encarar esses obstáculos que aparecem, que parece que estão no reino do tempo e espaço, onde os irmãos e as irmãs entram em conflito com eles. Todos nós sabemos disso porque todos nós fizemos isso. Todos nós viemos para a Terra e passamos por esse mesmo dilema. Eu ouço as pessoas dizerem, eu queria morar numa caverna e não ter que encarar nada dessas drogas humanas de novo, sabe? Por favor, me mande fora daqui.
Eu quero entrar numa caverna com Jesus. Eu quero rápido, eu quero essa caverna. Bom, se você for para a caverna, as chances de você se sentir sozinho, se você for para a caverna sem o seu telefone celular ou a internet, você vai encarar solidão, luto, perda. Você realmente vai ter que encarar a tua mente como você faria com os humanos. Então ele está dizendo, por que não usar os seres humanos como espelhos que está mostrando o que tem na sua consciência e correr para um treinamento de mente? Se você realmente quer se curar, simplesmente corra para um grupo de pessoas. Veja lá o que vai acontecer. Se você acha que você vai ter uma vida legal e confortável, e daí você continua tendo algumas coisas inconscientes negras. Simplesmente se mudando para uma casa com pessoas e entra num relacionamento. E daí você vê como que acontece, como as coisas vão. As pessoas dizem, você nunca sabe como vai o teu caminho espiritual até que você se muda para a casa da sua mãe e pai. Daí teu caminho se acelera, porque você encara tudo que você negou. E isso é uma boa coisa, você precisa encarar essas coisas para se limpar. Então a gente vai ver um filme hoje e alguns dos principais personagens você já viu nos primeiros filmes, como Martin da China. Martin meio que demitiu Deus e Jesus. E seu pai deserdou ele e ele se sentiu demitido por Deus e Jesus. E sua família nem fala com ele. Ele foi cortado fora da sua família. E tem outra mulher do Irã, a Alisha, que vocês viram nos primeiros filmes, que também foi completamente cortada da família. Seu pai não fala com ela. Então a Aisha e o Martin, vocês vão ver nesse filme, eles vão ser completamente cortados fora. Eles começam a seguir Jesus. E uma das primeiras consequências é da família dizer, acabou, é isso. E vocês sabem que os judeus antigos, eles arrebentam o colar quando eles deserdam. Então, seus pais, uns são do Irã e os outros são da China, em que a tradição é cortar o colar. Mas eles basicamente simplesmente não atendem o telefone quando eles ligam. Então, eles não conseguem nem falar do que está acontecendo com sua família. E é isso o que Jesus quer dizer quando ele diz, seus pais vão se virar contra os seus filhos e suas mães vão se virar contra suas filhas. Isso está na Bíblia. E quando você lê isso, você pensa, Jesus realmente falou isso? Do que ele estava falando? Ele estava falando de quando você vai para a luz, todo o passado, todas as associações passadas que estão alinhadas com aquele movimento interior parecem reagir com medidas extremas. Basicamente, nós vemos Marty e nós vemos Aisha e suas famílias que cortaram eles fora. E temos o pastor David nesse filme. Bem como o reverendo David está tentando ser um bom ministro cristão. E no último episódio, e basicamente em todos os episódios, ele luta com a sua fé porque ele tenta ministrar para seus irmãos e irmãs, mas como ministro ele vai se deparar com um enorme desafio emocional. Ele vai tentar ajudar um grupo de famílias que estão fazendo homeschooling com seus filhos, mas eles estão sendo negados pelo governo para fazer homeschooling. E ele vai tentar ficar com eles e rezar e ser realmente útil. E esse juiz vai estar representando um sistema legal das leis do mundo e nós vamos ter diferentes personagens que vão voltar para quais são originalmente os fundadores
dos Estados Unidos que escreveram a Constituição, o que eles estavam pensando, o que eles esperavam por... Eu falei um pouquinho disso anteriormente, de que os fundadores originais dos Estados Unidos, eles eram bem religiosos. Eles acreditavam em Deus e eles fundaram os Estados Unidos. Tanto que até a moeda, se vocês já leram algum dinheiro dos Estados Unidos, está dizendo: em Deus nós confiamos. Eles basicamente acreditavam que tinha um Criador e que, de alguma forma, a fundação dos Estados Unidos era para servir o Criador. Agora, alguns dos fundadores naqueles dias, naquele tempo, em 1700 até 1776, alguns deles eram donos de escravos e outros não. Então, aqueles que estavam escrevendo a Constituição sobre nós, as pessoas, e encontrando a liberdade, possuindo uma vida livre e possuindo felicidade, alguns desses eram donos de escravos e outros não. Vocês veem que com o tempo houve uma progressão. Em 1800, 100 anos depois, teve um presidente americano que veio e era chamado de Abraham Lincoln. E ele basicamente disse: bom, eu sou presidente. E escravagismo é algo errado, simplesmente é uma coisa errada. E ele derramou seu coração em libertar os escravos, e ele foi assassinado. Vocês devem estar sabendo que, através da história, os que realmente trazem uma nova vibração, como João Batista, ele teve a cabeça decepada. A maioria dos profetas foram para a lama. Até agora, nos dias modernos, os profetas, como vamos dizer o Gandhi, foi assassinado. O Martin Luther King foi assassinado. Até o Billy Joel escreveu uma música chamada Só os Bons Morrem Cedo. Mas o que ele realmente estava querendo chegar era que aqueles que trazem uma verdade radical, ideias verdadeiras no reino do ego, de divisão e separação, de vez em quando o ego põe eles para fora. E a mesma coisa aconteceu para Jesus, 33 anos, e o ego diz: chega disso. E o ego pensou que Jesus seria ingrato, porque as 3 letras de ego querem dizer I-G-O. Exclua Deus fora. Porque todas as regras, todas as guerras e todas as divisões e conflitos são apenas parte do plano do ego. Exclua Deus fora. Porque o ego acredita em regras. E essas regras são do tempo e espaço, para que Deus seja excluído. E daí nós vemos esses faróis, esses feixes de luz, vindos de Jesus e de todos os outros místicos e santos, brilhando através dessa tela fragmentada do mundo, dizendo: o amor é real. De verdade, o amor é real. Os conflitos, as ilusões e a guerra são ilusórios. Ou seja, o conflito não é real. Então, basicamente, nós passamos por esses 3 filmes. E agora teremos a apresentação final, chamada Nós as Pessoas. E como normalmente vocês votaram em temas, e o tema que foi mais votado foi Meu mundo vem das minhas palavras. Realmente, esse é o real propósito de tudo. Nesse mundo, você simplesmente deixa o Espírito vir em você, passar pelo seu coração e ir para fora. E muitos de vocês têm a prece em seus corações e dizem: Deus, fale por mim, brilhe através de mim, se expresse através de mim. Deixe-me ser, como São Francisco rezou, deixe-me ser o instrumento da sua paz. E daí o ego diz: opa, não tem jeito não. O ego vai dizer: você vai entristecer as pessoas, você vai ser posta de lado, as pessoas vão pôr você para fora, se você começar a deixar a luz vir. E o ego vai dizer: você vai pagar um preço.
Porque o ego acredita no sacrifício. Daí o ego diz, se você começar a falar do teu coração para toda a situação, o ego diz, você vai cair, sua personalidade, seu ser vai cair. E você vai ter uma vida terrível se você viver intuitivamente. Mas o primeiro tema é, deixe que minhas palavras venham do meu coração. E esse é realmente o assunto que esse filme fala. Nós vamos ver o pastor Dave, reverendo David, de novo, pela 4ª vez. Ele vai tentar falar do seu próprio coração. E apenas do seu coração, para fora. Sem ficar agradando as pessoas, sem se comprometer. Somente deixando o Espírito falar através do seu coração. E o segundo tema mais votado é experienciando através da liberdade. E vocês sabem, isso tem sido uma luta para os seres humanos, porque basicamente a construção do ser humano foi feita para cobrir a liberdade que está dentro, que é inerente. Então, quando você vai para a luz do seu verdadeiro ser, é aí que você experimenta a liberdade. Mas os seres humanos pararam para a liberdade. E Jesus diz no curso em Milagres, o que você quer? Você quer a liberdade do corpo ou a liberdade da mente? Porque os dois você não vai conseguir ter. Basicamente, ele está dizendo que a liberdade do corpo é uma construção e é da posse do ego. Então, ele está nos dizendo, não tente nos libertar da forma. Tente se libertar da sua mente, limpando ataques, pensamentos de ataque de mágoas e de julgamentos. É desse jeito que você se liberta da sua mente. Mas nem tente se libertar do seu corpo, porque você vai ficar desapontado uma vez e a outra vez. Você pensa que você vai se libertar do seu corpo, mas o ego fez o corpo como um limite para bloquear o amor. Então você não vai encontrar liberdade num aparelho que o ego criou para bloquear a liberdade. Você tem que, na verdade, abandonar o controle e não usar o corpo como uma meta. Não use os prazeres e a conveniência e os confortos do corpo como uma meta, porque se você usar a sua mente como um meio para alcançar a meta do ego, isso não vai funcionar. Mas se a sua meta for a paz interior, e se você usar o Espírito Santo para usar o teu corpo como um boneco, uma marionete, você finalmente vai entender que você não precisa desse boneco. Você é luz, você atualmente está além do corpo, do boneco. Mas você não pode alcançar isso enquanto você não deixar o Espírito Santo te mostrar a verdade da luz e o nada do corpo. Você precisa ser e ver o poder da mente e o nada do corpo. E esse mundo foi feito pelo ego. Por isso que ele inventou o corpo e diz que você tem um cérebro, você tem a neurologia e você tem os órgãos. Vazio, vazio, vazio. Vazio, nada para o cérebro, nada para os órgãos, nada para o sistema neurológico. Isso tudo é uma projeção e não tem nada a ver com a realidade. E quando você acorda, você ri da ideia que uma vez você acreditou no corpo. Você vai pensar, nossa, que criança esquisita, louca e estranha que foi isso. Deve ser a coisa mais esquisita de tudo. E você vai sentir isso, porque você vai entender que você nunca esteve dentro de um corpo. Você foi convencido nessa crença de saber que você estava dentro de um corpo. E que você olhava através dos olhos desse corpo. E ouvia através dessas orelhas. É só uma armadilha. Ok, próximo. Saber que tudo é conectado, nada é aleatório. Bom, vocês vão adorar esse filme. Você vai ver todos
as sincronicidades, todas as nuances da dança que o Espírito Santo usa, toda uma inteira dança que está só para um propósito, que é libertar a tua mente. O Espírito Santo nem tem nenhum propósito para o mundo, a não ser como um aparelho que pode libertar a tua mente, por acreditar nisso. Então Jesus disse, você fez o ego por acreditar nisso, e você pode desfazer isso cancelando a sua crença nisso, nele. E é isso que a gente está fazendo. Nós estamos na festa do ego. Nós não vamos dar a nossa mente santa para os pensamentos do ego. A gente acha que deu já, suficiente. A gente chegou num ponto, finalmente, onde a gente diz, acabou, deu. Agora é hora de voltar para a glória. Agora é hora de voltar para a luz. Não vou mais ficar de bobeira, dando voltinha, com pensamentos de espaço-tempo. Eu vou deixar o Espírito Santo usar eles para me guiar enquanto eu continuo acreditando nisso. Ele vai me guiar para eu limpar esses. Quando você está no paraíso, nos céus, você não precisa de guiança, de direcionamento. Você é a luz. Você até ri do que seria um direcionamento quando você se abre para o paraíso. Mas até você experienciar essa luz, isso será extremamente importante. E não é para ser diminuído. Não é para a gente se distrair disso. Próximo. Não tente trazer a verdade para a ilusão. Eu sei que esse mundo é famoso por estátuas, nas igrejas, sinagogas e templos, mas na verdade Jesus está dizendo, seu coração é a igreja, seu coração é o templo, seu coração é a sinagoga, seu coração é seu altar. E quando você purifica seu coração, você entende quão bobo você era para pensar que você podia trazer Deus para estruturas. Porque vocês lembram, além da sessão de ídolos, Jesus nos ensina, Deus não conhece formas. Esse é um mundo de imagens vivas, animadas. Nós temos que encontrar elas e deixar elas ir. Nós temos que esquecer dessas imagens. Nós temos que fazer uma amnésia reversa. Nós esquecemos de Deus e nós fizemos imagens. Agora, vamos esquecer as imagens e lembrar de Deus. Sim! Isso que a gente vai fazer. Vamos na direção contrária. Amnésia, nós vamos esquecer o ego e lembrar de Deus. O ego inventou a amnésia, o Espírito Santo veio e disse, ok, vamos virar essa mesa. Vamos esquecer do ego e vamos lembrar da luz. E finalmente me mostre que só a verdade é verdade. Nós vamos ver isso nesse filme. Como nós vamos para o fundo e bem fundo, nós vamos ver o que Jesus disse, que a verdade é de verdade e apenas a verdade é verdadeira. Isso será como uma abertura para a luz e um desbotamento da escuridão. Agora, toda vez que eu vejo um filme, tem alguma coisa que se joga para mim. Bom, alguns de vocês sabem, se alguns de vocês estiverem no distrito de Washington, alguns de vocês já estiveram em Washington, e eu fui lá ver algumas estátuas de santos, e eu estive lá e vi a estátua do Lincoln, no memorial. Eu tive que ir ver o Abraham Lincoln, porque ele foi o presidente que nos libertou e aboliu a escravatura. Eu disse, eu quero ver a cara desse cara. Eu quero agradecer ele na sua face. Mas também tem um enorme de um monumento bem alto, que tem 55 pés de largura, quase 17 metros. E eu não sei ao certo quanto de altura, 555 pés, uns 170 metros. É um monumento em Washington, em honra do primeiro presidente dos Estados Unidos, George Washington. E é bem alto e branco, uma estrutura que vai
se afinando enquanto vai subindo, até chegar a um pequeno ponto no topo. Bom, eu na verdade encontrei, quando eu estava assistindo esse filme, que simplesmente pulou para mim, que no topo desse monumento tem um pequeno capuzinho. E daí lá em cima, onde ninguém pode ver, o que é muito estranho, eles colocaram duas palavras. Laus Dio. Então, no ponto mais alto desse monumento, onde ninguém pode ver, lá em cima, está escrito Laus Dio. Em Laus Dio quer dizer louvado seja o Senhor. Você tem que ter um drone para ver lá em cima. Você veja como até o ego esconde isso. Como você vai saber que lá em cima do monumento do Washington tem louvado seja o Senhor? Porque no final, isso é que os pais fundadores queriam, que o país se tornasse. Eles queriam que o país se tornasse um louvor a Deus. Bom, isso é uma linda forma de começar um país. Até que o John Lennon nos ensinasse que a gente podia imaginar que não teria país. E que um país é uma ilusão também. Mas eu acho que é importante a gente olhar no propósito. O que você está fazendo? O que Jesus diz qual que é o propósito disso? Se você vai fundar um país, você tem que ter um bom propósito. E você tem que ir até o topo do monumento de Washington para você ver as palavras que dizem louve a Deus. Bom, agora é onde a gente está indo. Nós estamos indo para Deus. Nós estamos indo para deixar o Espírito Santo usar todos os conceitos que o ego fez, incluindo o país e toda a educação que a gente experienciou. Qual é o ponto na educação que não é conhecer a si mesmo? Qual o ponto da psicologia que não é conhecer a ti mesmo? Qual o ponto da filosofia ou religião? Conhece-te a ti mesmo. Os gregos tiveram isso certo. Muitos séculos antes de Cristo, eles conheciam o significado de conhecer a si mesmo. Esse é o propósito da Terra. É simplesmente conhecer quem você é. E a si mesmo é o Espírito, o puro Espírito. Esse é o sonho da separação, é o sonho do esquecimento. Assim que Jesus chama isso. Nós estamos aqui para mostrar a verdade agora. E se vocês estiverem com a gente nos próximos meses, nós vamos ter alguns ajustes e modificações. Nós vamos continuar mostrando filmes, mas eu acho que eu vou começar a voltar bem depois do filme. Eu vou voltar em novembro. E eu acho que eu vou voltar para o bom e velho perguntas e respostas. Vamos assistir um filme de elevação juntos. Nossos corações vão se abrir. E vocês querem interagir um a um. E essas interações um a um comigo vão acontecer. Vocês vão falar, eu estou passando por isso. E eu vou falar sobre o que vocês estão passando. E vocês vão dizer, como você está percebendo, soa bem melhor. É isso que eu estou passando. E daí, vocês vão dizer e eu vou comentar e vai ser muito mais interativo. Daí nós vamos ter um a um aberto para ser mais interativo. E na verdade, enquanto a gente entra mais no misticismo cristão, nós também vamos ter um novo aplicativo que vai ser apresentado no mês que vem. E você vai poder ter nos seus telefones, nos seus tablets. Você pode ter no teu computador, você pode apertar e ter o botão de notificações. Porque nós vamos começar a entrar ao vivo. Entenderam? Nós vamos começar a nos mostrar a qualquer hora do dia dentro do teu mundo e vai ficar altamente interativo. Então é isso que vocês rezaram para ter, para ser mais interativo. E tá aí, nós vamos ser mais interativos. Nós vamos dar toda a interação. Teu telefone vai fazer flashes e daí você vai dizer o quê? E você vai ver que nós fomos ao vivo e você vai dizer, nossa, eu acabei de começar a cozinhar o jantar. Bom, só ponha o teu telefone apoiado, agarrado e desfrute das interações.
Então a gente tem um monte de coisas interessantes para o próximo mês. E aperte as notificações e provavelmente vamos estar ao vivo. Bem no meio do teu mundo. Vamos ter Deus num streaming dentro do teu mundo e da tua vida. Ah, entrou ao vivo de novo. Vocês sabem, vai ser espontâneo. Você vai estar no estacionamento e tá lá. Não vai ter para onde correr. Talvez você esteja carregando o teu smartphone no bolso e Deus vai aparecer em qualquer ângulo na sua bolsa. Ele vai estar em todos os lugares. Você vai ver o teu relógio digital da Apple e vai estar escrito: olhe! Tem notificações através do seu relógio. Estamos ao vivo. Então eu espero que vocês gostem do filme hoje, porque nós vamos dar um super mergulho hoje. E vamos olhar sobre os direitos humanos, sobre os direitos das religiões. Nós vamos olhar, eu posso seguir o meu coração? E eu posso ter ajuda enquanto eu navego no tempo e espaço? Porque tem certos dias que a gente ouve o ego dizer que ele ganhou. Quando o ego vai na nossa mente e diz, haha, ganhei. E nós queremos que você tenha dias cheios de amor. Tanto amor no seu coração que irradia uma luz e um brilho para todo mundo e para todas as coisas. E irradiando para todo mundo que você encontra e todo mundo que você vê. E esse filme é um outro excelente ensinamento. É um instrumento para que nós todos viremos para a luz e a gente abra caminho para um experimento do Espírito Santo, para que a luz possa nos pegar, nos tomar até Jesus. Então desfrutem do filme e eu vou aparecer para algum comentário e vejo vocês daqui a pouco.